Minhas caríssimas amigas, meus caríssimos amigos, como estão todos? Esperamos que estejam todos bem, com saúde, prosperidade, com novas ideias e novas perspectivas de evolução espiritual. Hoje nós vamos comentar o Evangelho do Mestre Jesus através do apóstolo Mateus, no seu capítulo 6, versículo 24, onde ele diz que ninguém pode servir a dois senhores, porque ou aborrecerá um ou amará o outro, ou se unirá a um, ou desprezará o outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. É um assunto polêmico, né? Porque nós ficamos pensando assim, mas será que Jesus era contra os ricos? Será que Jesus era contra as pessoas que têm dinheiro? E o Richard Simonetti, nesse livro maravilhoso aqui que a gente está estudando, né, A Voz do Monte, mais uma vez apenas repetindo que essa é uma capa antiga, eu tenho esse livro há muito tempo, né? Ele vai dizer assim: aparentemente, Jesus tinha horror à riqueza e à perene má vontade com os ricos. Na famosa passagem do moço rico, ele chega a proclamar que é mais fácil um camelo passar pelo fundo de uma agulha do que um rico entrar no reino dos céus. Mas será a riqueza um mal assim tão grande? Será que todo rico tem um lugar reservado no umbral? Em O Evangelho segundo o Espiritismo, Allan Kardec comenta que semelhante ideia repugna a razão, porquanto admiti-la seria aceitar que Deus colocou no mundo fatal instrumento de perdição, e acrescenta: se a riqueza não é causa imediata do progresso moral, é sem contestação um poderoso instrumento para o progresso intelectual. E a inteligência que o homem a princípio concentra na satisfação de suas necessidades materiais o ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, portanto, não haveria grandes trabalhos, nem atividades, nem estímulo e nem pesquisas. Com razão, porquanto deve ser considerada como instrumentos de progresso. Então nós vamos comentar um pouco esse capítulo aqui, que você comece a entender, né, que nós não podemos colocar a culpa nas riquezas, nas pessoas que têm maiores condições monetárias. É claro que depende das atitudes que essa pessoa está tendo, né? Vamos pegar um exemplo bem prático, bem simples, né? Você que tem a sua pequena empresa, você que tem a sua empresa grande, né, que você procura concentrar os maiores esforços na produção, em que você faz bens para as pessoas, né, poderem se utilizar, que você paga certinho e regiamente os benefícios e o salário dos seus funcionários, que você faz com que esses funcionários tenham todo um mês a satisfação de trabalhar, a boa vontade de trabalhar, e ao receber o seu salário eles possam sustentar a sua família, pode melhorar. Você que dá promoções aos seus funcionários, você está trabalhando bem com a sua riqueza? Excelente! Né? E talvez você esteja estendendo essa sua riqueza a muito mais pessoas que não podem, nas atividades sociais, nas calamidades públicas. Né? A gente viu, né, infelizmente, o que aconteceu, né, na última calamidade que teve ali no Rio Grande do Sul. Quantas empresas, quantas pessoas ajudaram, né, aquelas que mais necessitavam, e depois também, de passado alguns dias que as coisas começaram a acalmar, continuaram ajudando, continuaram fazendo. Por quê? Estão utilizando da sua riqueza, né, da sua parte material para ajudar as pessoas. E quantas pessoas de riqueza espiritual que não tinham condições financeiras, mas tinham condições de estar lá, de ajudar, né, com o seu trabalho físico, com o seu trabalho espiritual, consolando as pessoas, ajudando no máximo possível. Isso também faz parte do progresso que o ser humano tem que ter. A riqueza não é um mal, né? Pelo contrário, a riqueza só é um mal quando mal utilizada. O que infelizmente nós vemos nas mídias, né? As pessoas que ocupam determinados cargos públicos, que começam a usufruir desses cargos para ter cada vez mais dinheiro, criando corrupção. Empresários que entram nessa linha da corrupção, né, para poder se beneficiar mais, aí sim nós teremos um problema excessivamente com a riqueza, com essa condição material. Mas aquela pessoa, aquele empresário que trabalha a sua riqueza para o bem dos outros, este sim é abençoado. Né? Esse sim tem mais condições. Isso Jesus explica na parábola dos talentos. Né? O que diz a parábola dos talentos? É até uma história muito interessante, em que um senhor da terra
né, vai sair para viajar, mas ele tem uma gleba muito grande de terras. Então ele chama 3 funcionários de que ele considerava aqueles 3 funcionários de sua extrema confiança, né? E diz para os seus funcionários, olha, eu vou deixar com você, primeiro funcionário, deixou com cada um, perdão, um talento, né? Olha, eu vou sair e eu espero que vocês, né, com esse talento, com esse dinheiro, vocês progridam, né? Vocês façam o que vocês acham melhor, né? E ele sai. E nós temos que entender que as viagens naquele tempo não são como hoje, que você pega um avião, você pega um ônibus, você vai de carro, né? São mais rápidas, tem estradas. Demorava às vezes meses e às vezes até anos. E esse senhor da terra sai para viajar. Lá algum tempo depois, talvez até um ano mais ou menos, esse senhor volta. E ele vai cobrar essas pessoas, né, desses funcionários que ele confiava, os seus talentos. Quando ele chama o primeiro funcionário, né, esse funcionário diz para ele, senhor, tu me destes um talento, eu lucrei mais 2. Né? Quer dizer, eu dobrei aquilo que o senhor me deu, né? E aqui está com ele. E esse senhor da terra fica muito feliz, né? Tanto que ele diz assim, ó, fica aqui à minha direita aqui, porque você é honrado naquilo que eu te dei. Chamou o segundo funcionário, que também deu um talento, ele chegou, olha, o senhor me deu um talento, eu consegui lucrar mais 1, né? Mais 1. E ele pegou e ele fica também contente, fica do meu lado aqui, né? Você foi um funcionário leal. Mas quando chega no terceiro, o terceiro dá uma desculpa. Olha, o senhor que é dono de toda a terra, que o senhor faz crescer as plantações onde nem se planta, né? Eu fiquei com medo e enterrei esse talento. Tá aqui, eu estou lhe devolvendo ele como o senhor me entregou. E ele fica muito chateado. Diz assim, ao menos você poderia ter colocado esse talento no banco para que ele me rendesse juros, né? Ou seja, você não fez nada, você não se mexeu, você nem tentou, você até podia ter perdido aquele talento, mas pela tentativa. E ele fica muito chateado. E ele diz até uma frase muito pesada, diz assim, olha, vá para a minha esquerda, onde você entrará na cela, será acorrentado e ali haverá choro e ranger de dentes. O que Jesus nos explica com isso daí? Que não é a questão de você ser rico, mas aquilo que ele é dado para você, você fazer o máximo possível para que você possa aumentar aquela disponibilidade para as outras pessoas. Isso também se faz no cálculo nosso, das nossas capacidades. Nem todos temos a mesma capacidade, até por gerenciamento das nossas vidas. Uns têm mais, outros têm menos, mas nós estamos numa vida diferente. E nessa vida que nós estamos aqui, com um pouco do esquecimento do passado, nós temos a nossa capacidade de melhorarmos sensivelmente em todos os sentidos da nossa vida. Né? Talvez a gente não consiga melhorar tanto materialmente, mas nas nossas capacidades nós podemos melhorar intelectualmente e ajudar as outras pessoas. É isso que Jesus aqui também está nos ensinando nessa questão aqui, de fazermos o possível para sermos prósperos. Ser próspero tem vários significados, seja ele materialmente, seja ele intelectualmente, né? Seja ele no empenho de ajudarmos as outras pessoas. Isto é ser próspero, né? E o Richard continua aqui, né? O que nós temos que entender? Ao proclamar que não se pode servir às riquezas e nem a Deus, o mestre reporta-se um problema de apego. É bem próprio das tendências humanas o indivíduo que quanto mais ganha, mais deseja ganhar, o que não é nenhum erro. E quanto mais se empolga pelas riquezas, menos sensível se faz às misérias alheias. Este é um erro, né? Então, complica-se, porque ao invés de servir a riqueza para se aproximar de Deus, afasta-se de Deus para servir a riqueza. É isto que nós temos que entender, que à medida em que nós vamos melhorando, em que nós vamos progredindo em todos os sentidos da nossa vida, nós não podemos nos esquecer de nos afastarmos do trabalho que Deus nos colocou à vista, seja ela qual for, né? E há outras vertentes religiosas, né, há outras doutrinas que nos ensinam, e de uma maneira bem satisfatória, de que quanto mais você emprega, quanto mais você dá, né, o retorno, né, tudo volta para você. Então por que nós temos medo de perder aquilo que nos pertence? Nós só vamos deixar as coisas que não nos pertencem embora, elas não nos servem mais. Mas por que nós temos esse medo? E não deveríamos ter. Né? Então procurar fazer o melhor possível com os talentos que você tem, seja ele material, ou seja, no dinheiro, seja você na sua empresa,
seja você no trabalho, né? Você tem que empregar muito bem a sua riqueza no seu trabalho, seja o trabalho que você fizer, né? Ah, mas eu ganho pouco. Não, você ganha por aquilo que você concordou em ganhar. Se você quer ganhar muito e essa empresa não paga aquilo que você quer, procure se melhorar e vá para uma outra empresa, mas trabalhe do melhor modo possível aonde você estiver, porque isso vai fazer com que você fique rico intelectualmente e você melhore numa próxima oportunidade. Ou como disse Jesus, já que eu estou aqui, eu não sei para onde ir, eu vou pedir para o Senhor qual é o melhor lugar que eu posso trabalhar, qual é o melhor lugar que eu possa progredir, tanto materialmente, principalmente intelectualmente, e melhor, como eu posso progredir para ajudar as outras pessoas. É isso que o Mestre Jesus aqui nos ensina. E para terminarmos, né, este capítulo, a mensagem de Jesus, ele vai nos dizer: somente venceremos tal desafio se estivermos dispostos a trabalhar para os interesses de Deus que prosperem conosco, cultivando o desprendimento e o desejo de servir. Com semelhante empenho, é quase certo que jamais amontoaremos grandes patrimônios materiais, mas viveremos decididamente mais felizes e equilibrados, servindo-nos da riqueza sem nos colocarmos a serviço dela. E é esse o nosso recado de hoje, é essa a nossa mensagem que queremos transmitir a você, né? Seja o que você tem, procure fazer o melhor para você progredir em todos os sentidos e ajudar os outros a progredir. Ah, mas eu ajudei pessoas a progredir e hoje eles nem me olham na cara, hoje eles dizem que eu não, que dão graças a Deus de eu ter saído da minha empresa. Cada um com o seu talento. Você fez a sua parte e faça o melhor que tem que fazer. Esta é a mensagem do Cristo. Né? Que não olhemos para o que os outros pensam, mas que olhemos pelo aquilo que fizemos pelos outros. Paz e prosperidade para você. O meu muito obrigado. E até uma próxima oportunidade, se o Mestre Jesus nos deu a volta pela nossa presença.